Olá, oitavo A, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós daremos continuidade àquilo que nós estávamos vendo na semana passada, então nós falamos aí sobre algumas outras nações que esboçaram uma ocupação sobre o território brasileiro durante o período colonial, né? Os franceses na região que hoje corresponde ao Rio de Janeiro e também a região que corresponde aí ao atual estado do Maranhão, os holandeses no Nordeste brasileiro, tá? E agora, na aula de hoje, nós falaremos a respeito sobre escravidão. Como muitos de vocês sabem, a escravidão ela foi aí a principal mão de obra exercida durante o período colonial e os escravos eram majoritariamente provenientes do continente africano. Então, muitos vinham, né, de forma forçada, através ali do famoso tráfico negreiro, ao qual vinham povos provenientes da atual região da Nigéria, do Benin, do Congo, de Moçambique, de Angola, e esses escravos trabalhavam ali, né, nas lavouras de plantações aí de cana-de-açúcar, principalmente porque nesse período ao qual nós estamos trabalhando era a principal matéria-prima, o principal produto de exportação na colônia, que no caso é o Brasil, né? Eu falo que era a principal mão de obra porque é importante nós lembrarmos que os indígenas também foram escravizados, tá? Em menor proporção, mas também houve escravidão indígena durante o período colonial. Tá? Só um adendo aqui, não vamos entrar muito a fundo para o vídeo não ficar muito extenso. Muitos escravos que para cá vinham, eles criavam as suas formas de resistência. É importante nós lembrarmos que o Brasil foi o país que recebeu o maior número de escravos provenientes da África durante esse período aí colonial. Tá bom? E muitos desses escravizados ofereciam ali as suas formas de resistência. Então, muitos deles não aceitavam pacificamente as condições deploráveis que o trabalho escravo proporcionava a eles, né? Porque o trabalho escravo é o grande símbolo ali de degradação dos direitos humanos, né? Você coloca o ser humano na condição de mercadoria, você coisifica o ser humano, você transforma o ser humano em um objeto, em um bem ao qual você compra e faz dele o que você bem entende. E, obviamente, esses seres humanos se revoltavam contra o sistema vigente de diversas formas. Então, muitos deles, por exemplo, queimavam lavouras, né, quebravam os engenhos, sujavam o açúcar ali para que ele não passasse pelo processo de refino, né? Então jogavam no chão, sujavam, porque aí ele seria inutilizado. Outras formas de resistência era o suicídio. Então muitos deles se suicidavam porque preferiam morrer do que se sujeitar à escravidão. O aborto era uma prática muito comum também, então muitas mulheres preferiam tirar a vida dos seus filhos do que ver os seus filhos sendo escravizados, também era uma forma de resistência. E certamente a mais conhecida delas era aí a formação dos quilombos. Tá? Então, quilombo, que é uma palavra proveniente da África, né, significa acampamento, e esses quilombos geralmente eram comunidades alternativas que ficavam embrenhadas no meio do mato, como se fosse uma espécie de esconderijo, ao qual os escravos que não aceitavam as condições ao qual eles submetiam fugiam e formavam essas comunidades alternativas aí. A mais conhecida delas, sem sombra de dúvidas, foi aí o Quilombo dos Palmares. Isso é fato, isso todo mundo sabe, né? Que fica ali na região Nordeste, na região conhecida como Serra da Barriga, e que faz divisa ali com Pernambuco e o estado do Alagoas. E foi o maior quilombo, né? Foi um quilombo que chegou a ter uma população de aproximadamente 20 mil escravos foragidos e que teve ali como seu principal líder o Zumbi dos Palmares, né? O verdadeiro nome dele era Francisco,
E ele recebe ali, né, a alcunha de zumbi, porque zumbi significa aí guerreiro. Até hoje é uma polêmica se existiram vários zumbis, né, ou ele era o único. Mas aí os historiadores estão chegando a uma conclusão a respeito disso. Tá? Fato é que o zumbi que nós conhecemos, ele morreu no dia 20 de novembro, né, de 1695, e é por isso que nessa data especificamente nós celebramos o Dia da Consciência Negra. Outra coisa interessante é que o Quilombo dos Palmares não era o único quilombo. Tá? Acredita-se que durante o período colonial tenham existido aproximadamente 2.000 quilombos espalhados por todo o país. Inclusive, em São Paulo mesmo, tem alguns quilombos, né, que são áreas de preservação, né, são patrimônios históricos ao qual descendentes de quilombolas ainda vivem e preservam a cultura local ali. Né? Inclusive no litoral de São Paulo tem, né, alguns casos. Como eu havia dito, o Quilombo dos Palmares ele chega ao fim em 1695 com a morte de Zumbi, e quem é o responsável ali, ou os responsáveis pela destruição do quilombo foram os bandeirantes, né, que eram aqueles expedicionistas que faziam ali expedições pelo Brasil em busca de escravos para serem entregues a senhores, né? Então essa ideia de que os bandeirantes eram heróis, isso é uma grande falácia. Na verdade, uma das principais atividades deles era a captura de escravos para serem comercializados, e foram os bandeirantes responsáveis pela destruição do Quilombo dos Palmares, né? Chefiados aí por um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, sob a condição que se eles destruíssem os quilombos, eles poderiam se apropriar dos escravos e também de parte das terras que pertencia ali ao Quilombo dos Palmares. Aí vamos descendo. Isso aqui já foi explicado, aqui é o Domingos Jorge Velho. Aqui uma imagem idealizada de zumbi, então é uma representação. Ninguém sabe quais eram as reais características físicas de zumbi, então é uma imagem idealizada, é uma representação, tá bom? E aqui por último, vocês farão a atividade da página 12, tá? Que trata inclusive da questão étnico-racial nos dias de hoje também. E por último, para encerrarmos o capítulo, foi rapidinho, né? O que eu aprendi. Então, algumas questões de múltipla escolha, outras dissertativas na página 13, tá bom? Então, por hoje é só. Qualquer coisa eu estarei à disposição. Gostaria de desejar-lhes uma boa semana e sempre que preciso vocês podem entrar em contato, tá bom? Tchau, tchau e até mais.